Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 13 de outubro. Parou de chover, tá molhado, mas as coisas vão bem. Espero que você esteja bem, como bem esteja a sua família. Hoje nós vamos ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35 em diante. Na minha Bíblia aqui tem no começo do versículo 35 um M em negrito, né? Mas eu já expliquei para vocês que isso aqui indica o começo de um novo pergaminho, porque a Bíblia foi organizada pelo pessoal lá, colocando um pergaminho depois do outro, como eles achavam que poderia ficar coerente. Mas são os pergaminhos das ministrações, das partes da Bíblia aqui. Então diz assim, no 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e é a cada semente o seu próprio corpo. E aí ele continua. Recomendo que você leia o capítulo inteiro aqui. Mas é muito legal. Pensem, a gente passa se preocupando a vida inteira com um monte de coisa, né? E como que é feito isso, como que é feito aquilo. E você observa uma semente, ele fala que é uma semente de trigo. Quando você planta a semente, ela é destruída. Primeiro ela tem que ser destruída. Ela morre como semente, ele acaba a semente, daí brota um caulezinho ali, as folhinhas e tal, ela vai dar fruto lá na frente. E assim somos nós nessa vida aqui, nossos 70 anos, 80 anos aqui. A gente vive, daí morre, a terra reaproveita o nosso corpo, lá recicla tudo e beleza. E a nossa alma fica com a gravação daquilo que a gente fez aqui, né? Para ser avaliado depois. Mas no dia que houver ressurreição dos mortos, ressurreição não é reencarnação, gente. É ressurreição, é você mesmo. O que vai acontecer? Nós vamos ganhar um novo corpo. Lembra o mistério de Jesus, que ninguém reconhecia ele lá e tal? O pessoal fala que não, porque eles não era problema deles. Não, vamos falar a verdade. Era um corpo que não era exatamente o corpo de antes, era difícil de conhecer. Os caras andaram 3 anos com ele, como é que não iam saber que era ele, né? Os discípulos de Emaús, lá no caminho, andando com ele e tal. Então, algum mistério tem, mas também por que se preocupar com isso? O importante é entender o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, houve uma espécie de emissão de energia, vamos dizer assim, que parece uma energia nuclear. E que dizem que aquele sudário que tem lá em Turim é isso, né? Ele não é um negócio com sangue, ele é queimado por energia nuclear, que foi a energia que foi usada para ressuscitar o corpo de Jesus. Era outro corpo, não era o mesmo corpo, né? Embora tivesse as marcas dele lá, mas é um corpo gerado em glória. Como Paulo diz aqui, primeiro Adão, alma vivente, segundo Adão, Jesus, espírito vivificante. Há muitas teorias que nos livros dos judeus lá sobre o corpo de Adão, que era diferente, que era maior, que era coberto de unhas e tal. O fato é que depois da queda nós ficamos meio assim, né? Meio fracos aqui, daí a gente vive menos e tá louco de bom assim também, né? Porque tem tanta gente confusa no mundo, já pensou se esse pessoal vivesse 200, 300 anos? Já pensou um certo presidente aí vivendo mais 200, 300 anos? Meu Deus do céu, é difícil. Tem gente que 70, 80 aí tá bom, né? Mas para mim, por exemplo, se eu viver até os 70 é um presente, né? Eu acho um tempo que dá para fazer de tudo. Mas o fato é o seguinte, o fato é que o próximo corpo glorificado é de um outro material. Se é de energia, se é, eu não sei, Paulo diz é outra carne, né? Diferente. E assim é a nossa esperança, gente. E é por isso que a gente vive essa vida, que Jesus não nos privou das coisas boas dessa vida, mas nos ensinou a deixar o pecado para trás, deixar a vaidade e a ignorância que nós tínhamos antigamente para trás. Veja, a gente já ganhou tanto de Jesus, né? A gente tem tanta coisa.
nós temos a obrigação de contribuir para o mundo, deixar ele um pouco melhor do que nós recebemos, e de fazer o que é certo, e ensinar o que é certo para os outros. E depois, quando a gente for ressuscitado, aí vamos ver o que vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho o sonho de conhecer os anéis de Saturno, lá voar por eles, lá, né? Então, mas o fato é isso. O fato é que nós temos que ter essa esperança. A esperança de que nós passamos esse tempo aqui, de que nós semeamos, de que nós trabalhamos, e como uma sementinha que você coloca no chão, veja, a semente do limoeiro, é uma sementinha branquinha, você coloca ela no chão, ela morre, ela arrebenta e acabou a semente. Né? Nasce uma plantinha, depois nasce uma árvore, caule cinza, folhas grossas, verdes, que você esmaga, tem um cheiro maravilhoso, dá umas flores lindas, depois dá um fruto lindo, cheio de vitamina C, ácido e de água. É maravilhoso. E assim, que seja a sua vida e que seja a minha vida. Que a gente possa viver aqui, deixar esse mundo melhor do que quando a gente veio. E que quando a gente ressuscitar, o nosso corpo seja maravilhoso e permita a gente fazer coisas muito melhores do que fazemos hoje. Essa esperança que temos. Por isso temos que gastar com sabedoria os tempos que nós temos aqui hoje. Deus te abençoe. Uma excelente semana.